um rito de passagem. O garoto já sabe, ele vê se aproximando daquele rito, ele já sabe que para lá ele vai ter que ser, vai ter que morrer para certas coisas e nascer para outras. E é um momento, digamos assim, de passagem psicológica, incluído dentro da cultura, que ajuda o homem a superar determinadas etapas e entrar em outras. Ele diz da necessidade, como isso era importante, porque gera desapego para um certo nível, ou seja, morte para a infância e renascimento na adolescência. Morte para a adolescência, renascimento na juventude, na idade adulta. Rapaziada, é hora de eu escrever as primeiras palavras do livro. Ó. O rito de passagem, ele marca a transição de uma versão sua para uma nova versão sua. Ou seja, parte de você morre e outra parte renasce. É um evento que marca essa transição, que é para meio que criar um terreno psicológico. O primeiro vídeo que eu postei aqui, dessa série, esse é o segundo, ele foi esse rito de passagem pra mim, porque eu fiquei mal da cabeça, porque eu postei ele no Instagram e eu me expus a pessoas que eu sabia que poderiam me julgar. E que é possível e provável, inclusive, que alguns tenham me julgado. Mas isso me fez perceber também que eu não sou tão importante, que mesmo que tenham me julgado, isso não chegou até mim. E aí eu fui aprendendo e falando, porra, até que tá de boa, tá de boa. Não foi tão assustador quanto eu pensei. No primeiro dia eu fiquei barreado, mal, mas não tá sendo mais tão assustador. E nessa jornada eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Tô tendo momentos de altos e baixos. Tipo, tem momentos que eu tô em crise de criatividade e só continuo escrevendo, mesmo sabendo que tá ruim, e tem muitas coisas que estão ruins, que eu vou seguindo escrevendo, mesmo estando ruim. Mas tem momentos que eu tô alto, que eu tô assim, caralho, isso tá genial, e vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. Até o momento, eu escrevi 13.800 palavras, dá mais ou menos 70 e poucas páginas. E, cara, tem muita coisa ruim nesse meio, mas eu tenho pensado dessa forma. É melhor eu entrar numa caverna, se eu sou um escultor, e pegar qualquer mármore, e aí eu preparar o mármore e depois esculpir, do que eu chegar lá e buscar o mármore já limpinho, lindo para esculpir. Não dá. Antes eu tava querendo entrar numa caverna e achar o mármore limpinho, ou seja, eu queria chegar, começar a escrever e escrever o texto mais lindo do mundo, sendo a minha primeira vez que eu tô escrevendo. Não é como se eu escrevesse há 12 anos. Não, pô, eu tenho um diário aqui que eu comecei tem 100 dias e pronto, acabou. Antes disso eu não escrevia, não escrevia. Então eu entendi que esse processo daqui eu tô primeiro buscando esse mármore bruto, ruim, cheio de terra, para depois eu limpar, ou seja, primeiro escrever o texto grosso, que tá ruim, mas que tá narrando a história, e depois ir limpando ele, e depois esculpindo até ficar excelente. Só repetição que pode me fazer chegar até lá. Minha leitura é essa, e eu espero que isso possa ajudar vocês também. Porra, se você tá aqui, se você tem um sonho grande, se você tá aqui buscando criar um empreendimento top, criar um livro também, se jogar em alguma coisa de atuar, qualquer coisa, cara, só a repetição vai te fazer ficar excelente nisso. Se você quer se tornar um músico, só a repetição vai te fazer ficar excelente nisso. Não tem outro caminho. Pelo menos eu tenho aprendido dessa forma. Se você achar outro caminho, eu vou ficar muito feliz por você. E ótimo. E tipo assim, eu não tô tentando te empurrar uma filosofia de vida, tá? Muito longe disso. Eu tô tentando trazer os meus ensinamentos e se for útil pra você, você usa. Se não, você descarta. Pronto. Beleza? Mas, dito isso, tem umas partes que estão muito boas. Da horas, aí que eu tô adorando. Bom, eu quero compartilhar aqui então com vocês. Eu vou compartilhar algumas cenas aqui, porque se eu for compartilhar tudo vai ser um vídeo de 2 horas. Já tinha esquecido meu óculos da coragem. Bom, a partir daqui vai ter spoiler. Se você quiser ler meu livro e não quiser ter spoiler, beleza, não veja daqui. Mas, assim, eu acho que livro com spoiler não é ruim. Ó, a não ser que fosse um spoilerzão, assim, um plot twist. Mas tirando isso, velho, o Alquimista eu li cheio de spoiler. Tipo, não é como se roubasse a brisa, minha experiência. Mas se roubasse a brisa, não veja daqui em diante. Bom, o que eu escrevi aqui por enquanto? O meu livro, ele é meio que como se fosse uma analogia à minha própria vida nesse momento, certo? Eu sou uma pessoa que eu tranquei a minha faculdade, tem 6 meses, eu vou voltar agora. Eu tô morrendo de medo porque eu tô escrevendo o livro, eu acho que vai pesar. Mas enfim, vou na cara e na coragem. Mas, desses 6 meses pra cá, eu tranquei a faculdade porque eu queria entender mais ou menos o que era a vida. E aí, isso daí também foi muito inspirado pela consciência da morte. Eu ouvi pessoas falando, eu vi, e eu imaginei, eu fiquei pensando sobre. E eu pensei, tipo, caramba, velho, eu
Ó, por 13 bilhões, 13,7 bilhões de anos, eu era átomos espalhados. Você eram átomos espalhados. Em algum momento, você foi um sol. Porque o cálcio, ele só é produzido no sol. Pelo menos foi o que eu ouvi falar, o cálcio do uso. Ou seja, em algum momento é possível que você foi um sol. Não, com certeza. Se essa informação estiver certa, com certeza você foi um sol. Mas o mundo, o universo, todo esse processo quebrou e explodiu. E o sol explodiu e se conectou e se juntou e se bagunçou e se transformou. Até criar você. Isso durou 13,7 bilhões de anos para essa estatística criar você. Você vai durar, no máximo, estourando uns 120 anos. Estourando. A maioria vai provavelmente antes de 80. Mas eu ponho uma média ali de 80, que eu acho que a média de vida hoje é 80. Isso quer dizer que tem algumas pessoas que vivem mais e tem outras que vivem menos. Com certeza tem pessoa que vive muito menos. E aí essa consciência me fez entender, eu quero viver a porra de uma vida fantástica. Eu quero viver uma vida extraordinária. Eu quero viver uma vida que eu aproveite cada detalhe. E não é só o extraordinário por eu estar indo atrás dos meus sonhos, mas é também o extraordinário no dia a dia, sabe? E aí, ter essa consciência da morte, ter a consciência de que um dia meus pais não vão estar aqui, ter uma consciência de que um dia meus amigos talvez não estejam aqui, ou eu não esteja antes deles, me fez querer valorizar muito a vida. E aí, nessa viagem, eu fui aprendendo coisas desse tipo também. Essa viagem que eu fiz foi pra uma vilinha na casa da porra. No meio das montanhas. E eu queria meio que passar isso adiante através do livro. Então, eu tive uma ideia que era a seguinte: rapaz, ele tem um sonho que tá inconsciente no início, tá vivendo a vida normal. E aí, em certo momento, esse sonho ele vem para a consciência através de uma pergunta que foi uma pergunta que eu fiz para minha avaliação de valores que eu tirei de um vídeo de um neurocientista. Processo criativo também eu tenho aprendido que é isso, você vai pegando coisas que vão vindo no seu dia a dia e vai sintetizando. E aí é uma pergunta que eu disse, porra, essa pergunta é mágica. Por quê? Porque eu tenho um amigo que ele falava, batia pé, eu não tenho um sonho, eu não tenho um sonho. Aí eu fiz essa pergunta para ele me deu uma resposta na hora, na ponta da língua. Ele, porra, isso é um sonho? Então eu tenho um sonho. E aí, velho, esse personagem, ele passa por essa pergunta e ele fica ignorando o cara que pergunta, que é um velho aí, um senhor que é aventureiro, mas a resposta vem na hora na mente dele e ele fica, porra, que merda. E aí, olha que legal, eu botei várias referências ali, tipo, tem pessoas que são pessoas que passaram pela minha vida, etc. E aí tem um momento que ele tá conversando com a senhora, um tempo depois disso, e aí essa senhora, ele fala assim, porra, eu tava com minha vida em paz. Esse cara falou isso e eu comecei a sentir um sentimento meio ruim de culpa. E aí ela não fala nada, ela levanta e ela volta com um trecho da Bíblia, porque é uma senhora muito religiosa, que explica exatamente isso, que é tipo assim, antes você era cego, algo do tipo. Mas agora que eu posso depois trazer exatamente o trecho. Aliás, eu vou trazer agora. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, mas agora que dizem que vem, a culpa permanece. João 9:48. E é exatamente isso que acontece com ele, velho. Enquanto ele era cego, enquanto esse desejo estava no inconsciente, ele não sentia nada, não sentia culpa, ele só sentia no máximo uma vontadezinha de fazer algo. Mas agora que esse desejo se tornou consciente, agora que uma pessoa puxou isso lá de baixo cá pra cima, não dá pra ignorar. Não dá pra ignorar. E porra, eu tô achando isso massa. Eu tô achando isso massa, eu não posso mentir, eu tô achando isso massa. Calma aí. Eu tava pensando, porra, que sonho que esse cara vai ter. E eu pensei, vou pensar no sonho doido, que nem o meu. Meu sonho foi um sonho doido. Escrever um livro e vender 1 milhão de unidades. Então, eu pensei, vou trazer algo doido pra ele. E aí eu pensei assim, cara, esse cara, ele quer tirar uma foto lendária. Uma foto, assim, ultra rara. E aí eu fui pesquisar, né, eu descobri que teve uma pessoa que vendeu uma foto por 12 milhões de dólares. Então pensei, porra, ele consegue vender uma foto por, sei lá, R$ 1 milhão, tá ligado? Não quer dizer que ele vai vender. Não sei. Isso daí só o futuro dirá. Mas, tipo, quer dizer que ele tem algo a buscar e que esse algo vai meio que mudar a vida dele no cotidiano. Porque se ele consegue ganhar dinheiro com esse sonho dele, ele vai conseguir realimentar esse sonho e ganhar dinheiro e realimentar e se torna um ciclo, sabe? E é isso que eu quero pra minha vida e eu acredito que talvez todo mundo queira isso pra própria vida. E eu também acredito que nem todo mundo consiga. Às vezes a gente morre antes de conseguir e tudo bem. Acontece, tipo, acontece. Simplesmente não tem o que fazer, a gente não tem controle sobre tudo. Mas até onde a gente tem controle, a gente tá fazendo, né? E aí, beleza. Esse cara, ele tava lá
Ele tinha uma grande viagem que ele ia fazer em mente, que não era tão grande, mas que ele tratava como se fosse grande para trazer um significado para a vida dele. E essa viagem ia ser em 5 dias. Em 7 dias desde o começo do livro, e aí em 5 dias, aí acho que faltando 4, ele sofre um acidente horrível. E aí ele fica muito próximo da morte. E aí o que que acontece? A minha ideia é, nesse livro, a morte é um personagem. E ele fica muito próximo da morte, e aí ele começa a escutar a morte falando. E aí eu queria trazer essa cena aqui pra vocês. Tipo, calma. Ai, meu Deus. Tá, eu não vou mostrar exatamente a apresentação, senão eu acho que por um vídeo ficaria longo. No livro é de boa, mas sei lá, vai dar 5 minutos a mais, 2 minutos a mais. Então, tá aqui. A morte tá conversando com ele. Ah, e tem uma coisa, tem uma simbologia que eu botei muito interessante. Na casa de minha tia, que ele passa, da senhora, ele vê uma flor que só tem 9 pétalas. Uma margarida que só tem 9 pétalas e que antes tinha 12. Isso representa meio que a minha vida, porque eu tomei como base eu tomei como base assim, a média de vida é uns 80 anos, eu tenho 20. Ou seja, se eu viver até os 80 e não é nem garantia que eu chego até lá, já foi um terço da minha vida, ou já foi um quarto da minha vida. E aí isso daí fica uma simbologia, porque eu não falo nada disso lá, mas é uma simbologia. E aí, o que que acontece? Quando ele tá no hospital, ele acorda e tem uma flor dessa sem pétala nenhuma. Ele ficou apagado por 5 dias. E a espécie dessa flor, que é uma margarida, morre em 2, 3 dias depois de arrancado. Ou seja, ela tá morta. E ela é a porra da morte. A morte é uma porra de uma margarida morta aqui, tá ligado? E aí cada um, nesse universo que eu criei, cada um vê sua morte. Ou não. Tipo, a morte tá acompanhando todo mundo aqui, ó. Sabe? Fazer isso daqui me dá até uma agonia. Mas, tipo, a morte tá acompanhando todo mundo aqui. E algumas pessoas ignoram, preferem não ouvir e preferem viver a vida como se fossem imortais. Outras ouvem e aprendem com ela. Inclusive, essa tatuagem aqui meio que significa isso, né? Tipo, seu tempo é finito. E você aprende com a morte o quê? Primeiro, seu tempo é finito. Segundo, seu tempo é ultra valioso. Terceiro, você quer dar um bom sentido pro seu tempo. Você não quer usar seu tempo pra brigar por besteira, pra fazer coisa que você não gosta. De vez em quando a gente faz, porque nós somos humanos, mesmo tendo consciência da morte. Mas essa informação de que você vai morrer, de que alguma hora vai acabar, meio que se torna uma ferramenta. Meio que se torna uma ferramenta pra, em situações que você vai fazer algo que você não quer, que você vai ser babaca à toa, que você tá fazendo algo que não faz sentido, você lembrar, porra, eu vou morrer. E aí você vai lá e fala, não, não vou gastar meu tempo com isso. A morte também te ensina a ficar mais presente no momento. Tipo, prestar mais atenção aos detalhes. Eu tô aqui gravando e agora só de falar de presença eu já meio que fico num estado mais de contemplar, assim, sabe? Aproveitar o que tá aqui na minha frente, que nesse caso são livros. E com livros com cores muito bonitas, então vou aproveitar essas cores. E aí, enfim, a morte, essa Margarida morre. E aí, pronto, o diálogo aqui que acontece é o seguinte. Vou dar uma... Ah, não, peraí. Pronto, foi mal, tava na parte errada. Eu não falei que era a morte, disse a voz misteriosa. Eu sei onde todos estão e o que todos estão fazendo. Aí o rapaz responde. E por que decidiu falar comigo agora, morte? Se não quer me levar, o que é que quer de mim? Porque ela disse antes que não quer levar. Eu não decidi te chamar agora. Eu te chamei a vida inteira. Na verdade, eu ando atrás de todo mundo a porra da vida inteira, desde o instante que nasceu. Eu sempre estive do seu lado, e no lado de cada ser vivo, mas a maioria de vocês humanos prefere não me notar, preferem fingir que eu não existo e ignorar todas as minhas tentativas de comunicação. Eu acho que eu vou tentar botar umas palavras mais legais, tipo, porra, todas as minhas tentativas de comunicação, vai tomar não. Só os decretados a morrer decidem ser meus amigos. Doenças terminais, muitos anos de velhice, e além disso, algumas crianças, quando elas começam a descobrir a morte. Mas logo chegam a uma idade que começam a me ignorar também. Aí o rapaz fala, e por que eu tô te vendo? Por que eu tô te sentindo? Por que isso comigo? Aí ela fala, você sabe a resposta. Não há nada que você não saiba dessa conversa. Porque isso daí deixa meio aberto, porque ele fica na dúvida se ele tá delirando, porque vai morrer, né? Porque antes de você morrer, você delira, você vê coisa, ouve coisa. Se ele tá drogado por causa da anestesia, ou se de fato é a morte. E outra coisa, e se você sabe da resposta, é porque também, será que a morte é o subconsciente dele? O que é que ele tá conversando? Isso daí, velho, rapaziada, é pra trazer pro dia a dia, sabe? É pra trazer pro dia a dia, pra vocês conversarem com suas mortes, você conversar com sua morte, eu conversar com minha morte, sabe? Tipo, em vez de afastá-la, tê-la como uma amiga, porque ela pode nos ensinar muita coisa.
tê-la como professora. Aí pronto. No seu coração, o rapaz sentia que ela estava ali porque ele acabara de viver uma experiência de quase morte. Ele estava pensando na finitude. Ele sabia que não foi a morte que chamou ele, mas ele chamou a morte, refletindo sobre ela e sobre a finitude da vida. Ela era uma sensação e agora uma voz numa margarida morta. Você sabia que eu sou a figura que fica ao lado de todo ser vivo e cada um me vê de uma forma diferente? Enfim, aqui ela fala uma curiosidadezinha e ele tá pouco se fudendo. Eu quero adiantar só pra uma parte aqui que eu acho que tá legal. E aí ele fala assim, tá, mas o que você quer de mim? Ela fala, eu quero de você o que eu quero de todos os homens. Mostrar que eu não sou tão má quanto penso. Eu passo a vida toda de vocês tentando mostrar a importância de viver o agora, a importância de dar amor, a importância de sonhar. E vocês passam a vida brigando por besteira, sonhando baixo por acharem que não são grandes, deixando a felicidade pra amanhã. Poxa, vocês ficam aí dizendo, eu vou ser feliz quando me casar. Só vou ser feliz quando achar um emprego. Que mania chata. Vocês não parecem que são apaixonados pelo amanhã, mas o amanhã não é de vocês, sabe? Mas vocês têm algo muito mais valioso que o amanhã e vocês não percebem. O divino deu pra vocês o maior presente de todos, o divino, o universo, seja lá como você quiser chamar. Ele deu pra vocês o hoje. Dizem que eu sou muito boa professora. Eu já ouvi esses elogios até em desenho animado, e aí é por causa de um desenho que eu já vi. Acredito que todo mundo tem um propósito e o meu é, antes de tudo, ensinar. Existem tantas coisas pra ensinar, mas pra começar a lição mais importante é preste atenção. Tá, aqui tem uma parte que eu já achei que não tá tão legal, que da primeira vez eu achei que tava, então eu não vou ler. Enfim, esse foi a minha primeira semana. Esse vídeo provavelmente também não tá tão bom, mas eu vou pegar a lição que eu uso pra tudo e eu quero que você pegue essa lição também, que é só a repetição leva à perfeição. Esse vídeo pode não estar tão bom, mas o meu próximo vai estar melhor, e o próximo vai estar melhor, e o último talvez esteja perfeito, mas esse último nunca vai chegar, né? Então eu vou estar sempre muito bom. Aliás, eu vou sair do muito bom até o quase perfeito, o do muito ruim até o quase perfeito, e nunca vou chegar no perfeito, mas eu vou ser um eterno quase perfeito em algum momento, e me esperem, porque esse momento vai chegar.